Vamos falar de equilíbrio químico de uma forma bem interessante? Equilíbrio químico do ácido carbônico, que não é nenhuma novidade para você. Vem com a gente. Veja como o Enem, fã do ácido carbônico, coloca essa substância em várias questões para você. Enem 2020, prova PPL. Às vezes, ao abrir um refrigerante, percebe-se que uma parte do produto vaza rapidamente pela extremidade do recipiente. A explicação para esse fato está relacionada à perturbação do equilíbrio químico existente entre alguns dos ingredientes do produto de acordo com a equação. A alteração do equilíbrio anterior, relacionada ao vazamento do refrigerante nas condições descritas, tem como consequência a... Bom, vamos dar uma lembrada em como que ocorre a variação do equilíbrio de acordo com Lechatelier quando a gente varia a pressão. Lembre aqui comigo o seguinte: quando você tem um refrigerante fechado, você tem um refrigerante a uma pressão interna por volta de 5 atm. Uma pressão muito alta, uma profundidade quase que de 40 metros do fundo aí do mar. Então, quando você tem uma pressão muito alta, você tem uma compressibilidade muito alta. Então, você faz com que esses gases estejam bem comprimidos. E você promove, então, que esses gases, dentro de um equilíbrio químico, se desloquem para o outro lado, para que se acomodem menos mol de gás. Já quando você abre o refrigerante e diminui a pressão, acontece uma expansão. Você tem, então, uma facilidade de liberação desse gás, porque ele tende a se deslocar para uma região que cabe mais mol de gás. Então, resumindo, apertou, pressionou, cabe menos mol de gás. Desloca, então, o equilíbrio para onde tem menos mol de gás. Abriu, expandiu, diminuiu a pressão, vamos ter mais gás. O equilíbrio se desloca para uma região da equação onde tem mais mol de gases. Combinado? Então, vem comigo aqui. Olha nessa reação. Você tem aqui 1 mol de gás, 1 mol de água líquida, 1 mol de ácido carbônico aquoso. Então, quando você aumenta a pressão, você tem um deslocamento para a região que tem menos mol de gás. Já quando você diminui a pressão, você desloca para onde tem mais mol de gás. Ou seja, abriu o refrigerante, diminuiu a pressão, eu tenho então o equilíbrio deslocando nessa região, fazendo então com que esse gás carbônico seja então liberado, seja facilmente exposto para a parte externa. Lembra quando você abre a garrafinha de água com gás? Uma Coca-Cola, um refrigerante qualquer? Ainda mais se ele estiver quente. Aí vai liberar mais gás ainda, porque em altas temperaturas você tem esse deslocamento muito mais fácil, porque altas temperaturas, menor a solubilidade do gás. Então, quando você tem essa questão agora pensada de uma maneira mais ampla, e a pergunta é, quando você tem essa perturbação do equilíbrio, quando você abre o refrigerante, esse vazamento de gás, isso ocorre por quê? Porque ao abrir o refrigerante, você diminui a pressão sobre o gás e isso facilita a sua liberação. Porque, de acordo com o equilíbrio de Lechatelier, quanto menor a pressão, maior será o deslocamento do equilíbrio para a região com mais mol de gás. Vamos ver qual alternativa nos responde completamente essa nossa observação? Lendo de novo o comando para facilitar. A alteração do equilíbrio anterior relacionado ao vazamento do refrigerante nas condições descritas tem como consequência a liberação de CO2 para o ambiente. Letra A, já encontramos a resposta. Vamos ver as outras. Elevação da temperatura do ambiente. Não tem elevação da temperatura. Elevação da pressão interna, diminuição, né? Porque temos menor pressão após o vazamento. Elevação da concentração de CO2 no líquido, não, diminuição. E formação de uma quantidade significativa de água, não é significativa. Você não vai conseguir beber essa quantidade de água formada porque ela é pouco significativa. Então, letra A. Combinado? Aumentou a pressão, desloca para o lado que tem menos mol de gás. Diminuiu a pressão, desloca para o lado que tem mais mol de gás. Princípio de Lechatelier, não esqueça disso na sua prova. E lembre-se, ácido carbônico vai aparecer de qualquer maneira na sua prova do Enem, então não esqueça disso. Ácido carbônico se decompõe em CO2 e água. Curtiu a resolução? Salve, compartilhe com seus amigos e curta-nos nas nossas redes sociais, no YouTube e também no Instagram. Até o Enem serão 100 resoluções para você aprender todo o conteúdo de Química e detonar em Ciências da Natureza. Vem com a gente, aqui vamos muito mais longe.